Começa agora mais um ETCast. Se existisse um medidor de QI, aqui ele estaria explodindo, gente, porque eu trouxe um casal com QI elevadíssimo. Olá, olá, queridos ouvintes, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do ETCast. Muito prazer, Lívia Corrêa. E hoje eu trouxe Natália, certo? E o Marcelo, acertei? Arrasei. Um casal incrível que veio aqui na escola conversar com a gente e eu prospectei para uma entrevista, né, galera? Tudo bem? Como é que vocês estão? Bem, obrigado pelo convite. Eu estou bem, estou muito feliz de vocês terem vindo conversar comigo. Uma mera estudante da ETEC que tinha curiosidade de falar com vocês, que são, assim, de fato, um casal de QI muito elevado, tá? Eu acho. O que vocês acham sobre isso? A gente é normal. Normal? Um pouco esforçado. Esforçados, gostei. Essa é uma ótima palavra. Não tem um QI elevado, sou esforçado. Gostei. Eu colocaria a palavra persistente também, né? A gente persiste, né? Então, assim, é o esforço um pouco, né? Sim. Então, assim, tem uma questão de, não sei se é uma questão de inteligência em si, né? Pra gente, a gente não considera assim, né? Na visão de cada um, né? O Marcelo estuda cogumelos, né? Conta um pouquinho sobre. Faz um ano que eu comecei nessa startup, né? Que é chamada Cogumelos. E todo mundo acha que é cogumelo que vende no mercado, que é o chamado cogumelo fresco, né? E na verdade não. A gente destina 99% da produção para fazer extrato. Extrato é basicamente assim: você extrai dos cogumelos propriedades medicinais. Então a gente só trabalha com cogumelos medicinais. Aqueles cogumelos do Mario Bros, basicamente? Não, eles são os mágicos. Ah, tá. Esses aí são outro nível, entendi. Esses ainda nem são legalizados. Ah, tá. Entendi. Poxa, achei que era isso que vocês estudaram. Quem sabe no futuro, num próximo podcast, a gente tem. Você volta e fala, eu estudo os cogumelos do Mario Bros. Legal. E como é que é pra você trabalhar nessa área, assim? É um pouco novo, né? Porque assim, toda a minha formação, eu sou biólogo, mas toda a minha formação de pós-graduação foi em bactéria. E mais para a parte de genética, DNA, etc. E mais pro final, assim, depois do doutorado e tal, eu fui para descoberta de antibióticos para combater tuberculose. Você pode dizer, não, mas tuberculose tem cura. Exato, tem cura. Isso para quem segue o tratamento bonitinho. E é um tratamento de 6 meses, né? É longo e tal. Mas a gente precisa de novos, porque tem muita gente que já tem uma resistência aos antibióticos. Então, entendi. Isso está crescendo no mundo, então a gente precisa de novos antibióticos para suprir essa carência, né? Enfim, e aí toda a minha formação foi em tuberculose, é bem específico. Muito mesmo. E aí quando a gente se mudou para Montreal, apareceu essa oportunidade, que é com fungos, cogumelos. E aí eu falei, por que não, né? Mas faz um ano que eu tô conhecendo, etc. Legal. Mas as técnicas que você usava tem alguma coisa parecida, então ele já tinha um conhecimento prévio que ele usa ainda hoje, né? Não é tudo tão novo, né? Não é cair de paraquedas aqui agora. Você ainda sabe daquela. É um organismo, posso dizer, organismo novo, né? Mas as técnicas são semelhantes. E você, Natália, conta pra gente um pouquinho dos seus estudos. Então, lá em Montreal, né, eu terminei um pós-doutorado na área de gestão da construção civil. Legal. E aí, depois que eu terminei esse pós-doc, eles me contrataram como assistente de pesquisa. Então, eu estou num laboratório lá, trabalhando com um professor que chama Henrique Poirier. Aliás, Henrique, você não vai compreender o português, mas obrigada, né? Thank you, o Henrique, thank you. Merci, Henrique. Merci beaucoup, Henrique. Né, ele possibilita, né, que eu esteja lá no Canadá, porque eu tenho esse emprego lá, né, com ele. Então, assim, vou aproveitar para agradecer ele. Merci. Legal. Assim, vocês têm
repertório vasto para falar aqui com a gente. Eu não sei se eu começo falando sobre os estudos com bactérias e fungos, ou se eu falo sobre construção civil, ou sobre vocês morarem fora do Brasil há 8 anos, certo? E terem morado no Japão, morarem no Canadá. Gente, tem um outro assunto que eu queria chamar a atenção, que eu escrevi um livro de poemas, sim, né? Então eu também quero convidar o pessoal. O lançamento vai ser no dia 24 de setembro, lá em São Paulo, né, a princípio. E a gente está vendo um dia aqui na ETEC também, espero que aconteça. Ronei, Regina, por favor. Deixa tudo nas mãos do tesouro. Fica nas mãos dele. Mas sim, tem esse ponto. Eu também fiquei sabendo sobre esse lançamento do livro. Como surgiu a ideia de escrever esse livro, Natália? Então, eu já escrevo desde a adolescência, assim, né, poesia. Mas o assunto que era mais, assim, relacionado ao amor. Sabe quando a gente quebra a cara, muitas vezes, né? Então, o assunto principal era esse. Depois que eu fui indo mais pro lado do autoconhecimento, né, fazendo terapia, fazendo algumas atividades de corpo chinesas, né, que chama Qigong, essa atividade, uma relação maior com a espiritualidade, vamos dizer assim também, né? E aí a escrita voltou para mim, assim, como talento, né? Como a gente vai vendo, então, eu estava falando um pouco antes do podcast começar, que o jornalismo te escolheu, né? Você pode escolher o jornalismo. E eu acho que um pouco a escrita é assim, né? Aquela coisa que é da sua essência, assim, é uma coisa que vem um pouco fácil, né? Sim. E aí eu fiz um curso de escrita curativa. Aí nesse curso surgiu o nome Mulher, que é o nome do meu livro. E aí que eu vislumbrei um pouco a possibilidade de organização desses poemas para esse livro, né? Então eu convido vocês para o lançamento. Eu já estava ainda. Tome nota, ET Lover, lançamento do livro Mulher, dia 23 e 24 lá em São Paulo, né? Em setembro agora. E a gente vai tentar aqui na ETEC dia 25 de setembro. Ainda é uma... Já conseguiram. Aquelas vezes que já conseguiram. O ETCast divulga pra vocês. E aí, legal. Já deixa o link pra compra. Isso, deixamos o link pra disponível. Ai, tudo. Eu amei, gente. Eu tenho uma pergunta, assim, que pra mim é... Como que foi? Vocês saíram do Brasil e caíram de paraquedas no Japão? Como que foi esse baque? Você quer começar? Foi basicamente assim, eu consegui um emprego lá, como cientista mesmo. Sim. Na área de tuberculose, enfim. Na Eu não ia ter que área. aprender nada novo. Então eu caí com uma luva lá. E, enfim, a gente deu certo, só que eu fui antes. Então eu fiquei 8 meses sozinho lá, porque a Natália estava terminando doutorado aqui no Brasil. E foi difícil. Foi difícil? Porque eu acho que é um choque cultural. Apesar do meu avô ser japonês, Sim. a gente é brasileiro. Então, Outra assim, vibe. temos toda uma diferença cultural. E meu avô também ele trouxe uma bagagem cultural japonesa que é diferente da que tem hoje. Inclusive palavras, vocabulário, né, a língua vai se mudando, vai se moldando com o Acho tempo. tão legal isso, a evolução da língua, né? É diferente, né? Tanto que o japonês que meu pai aprendeu com meu avô, só para explicar, porque minha família se mudou em 2002 para o Japão. Eles moram atualmente lá. E aí quando meu pai chegou lá com o japonês do meu avô, os nativos falavam, ó, eu entendo o que você está falando, mas ninguém mais usa essas palavras, porque era quando meu avô levou para o Brasil. Acho que Olha isso! Brasil. Como se você chegasse aqui no Brasil, se chegasse assim, voz me ser, entendeu? Falasse alguma coisa, não, mas a gente não fala mais voz me ser, a gente fala ser, né? Você pode pegar um negócio ali, você pode pegar um negócio ali pra mim, porque hoje em dia não é mais você, você pode pegar. Vai mudando. Nossa, que E loucura! isso é uma das coisas básicas. Né? Tudo bem, lá eu sabia o japonês, sabia o basicão. Eu fiz quando criança, então eu sei ler, mas não sei falar. Né? E aí falava inglês lá, ok. Você falava, beleza. Só que aí tem a cultura do trabalho no Japão. Que é diferente, né? Porque assim, o seu contrato é de 8h30 às 5 da tarde. Só que eles querem que você trabalhe até meia-noite.
sem ganhar nada a mais por isso. Então isso choca muito com a gente. A gente trabalha aquelas 8 horas que estão no nosso contrato. Aqui Um pouco mais, mas não 7 horas a mais. Aqui no Brasil você sai 5h30, deu 5h20, você já tá desligando o computador, né? E assim, se for pra ficar um pouco mais, você fica até 6 horas. Isso. É uma eventualmente. cultura, né? É uma cultura lá do trabalho, o trabalho vem em primeiro lugar. Então já é uma coisa que assim não está muito ligada aos nossos valores, né? Porque a gente quer ter o quê? Um equilíbrio, né? Entre a vida profissional e a vida pessoal e tudo, né? Porque aí eu ficava pensando, eu vou só trabalhar, né? Porque eu vou E a minha casa. esposa, a minha casa. Você não consegue ir pra academia, você não consegue, enfim, fazer suas coisas. E outra, não tinha um volume de trabalho tão grande Pra ficar lá pra tanto ficar tempo. lá todo esse tempo. E você ficava no início, assim? Não. 5h30, 6 horas. Você pegava suas coisinhas e ó. Mas isso gerou um grande estresse, né? Porque você está rompendo toda uma tradição. Toda uma cultura. Você fica meio que fora da lei. Né? Não, e assim, eu vejo que o pessoal que não é aqui do Brasil, não é do Brasil nem nada, lá fora eles olham e falam, ah, brasileiro. Imagino que te viam saindo às 5h30 e falava, ah, brasileiro, né? Não só Talvez. brasileiro, mas estrangeiro, né? Eles têm essa noção que o estrangeiro não se sujeita A isso. A esse meio de trabalho. E como é que foi pra você ficar 8 meses longe da Natália? Eu acho que ali é muita coisa. Essa dificuldade na cultura, no trabalho e também, né? A gente está acostumado a morar junto. E aí eu estou numa casa nova que funciona completamente diferente do que a gente tinha no Brasil. E tinha uns problemas na primeira casa que ele chegou lá no Japão, tinha uns problemas, se quiser, é engraçado. Conte, a gente gosta de saber. A gente gosta de saber os perrengues, pode contar. Não tinha chuveiro, você tem. Porque habitualmente eles não tomam banho de chuveiro. De banheira? Ah, não. Só pra você entender, você entra onde toma banho, tem 2 áreas. Tem a área da banheira e tem uma área que seria para chuveiro. Ou nós ocidentais usamos o chuveiro ali. Então ele tem uns cortezinhos como se fosse chuveiro. Só que o que eles fazem? Eles se lavam sentados nessa área, tomam um banho rápido e depois ficam na banheira. Esses sentados às vezes tem uma pequena um banquinho de plástico assim. Uma banquetinha pra você sentar. Então na academia tiro grosso, é meio que isso mesmo. Da banheira. Porque todo mundo da família usa aquela mesma água da banheira. Super higiênico, pet lover. A gente é muito diferente. Muito. E aí eu cheguei nessa casa e não tinha essa parte do... Então o que eu fazia? Eu tinha que ligar a torneira da banheira, entrava na banheira e ficava lavando agachado ali, porque é pequeno. Pequeno, não tinha. Basicamente a galera de lá gosta de ficar de molho, né? Parece que você fica de molho. Um tempo relaxando, não sei. E não limpa nada, né, gente? Eles acham que ficar assim parado tá saindo sujeira. Não tá. Por isso que eles tomam esse banho antes pra tirar o grosso, o famoso tirar o grosso. Gente, teve mais perrengue assim que vocês passaram? Acho que a sua bicicleta também, logo nesse comecinho. Aí eu tinha que ir até a estação do metrô, né? De trem, e ela falou, a dona da casa falou, você pode usar a bicicleta. E eu lembro que tinha uma descidona e depois uma subidona. Ah, que aí bacana! Na descida eu nem pedalei, aí chegou na subida, até corrente. Tipo, não tinha tração na corrente. Entendeu? Então não funcionava. Não funcionava a bicicleta. Gente! Então sabe quando é assim, você chega, você tá num país novo, sabe? Uma coisa atrás da outra, dando errado. Meio que atrapalhando os seus planos. Isso gente! foi na primeira semana só. Na primeira semana foi um baque, foi horrível. Não, você vai no mercado, ok, eu já tinha ido umas 3 vezes antes pro Japão. Mas é diferente quando você vai a turismo, eu tava com os meus pais. É tudo muito legal. E vai eu sozinho no mercado. Isso é um sabonete ou é um pão? Não sei, entendeu? Aliás, tem gente que
eu não sei se ainda hoje, acho que hoje não, porque tem muito tradutor, por exemplo, ali do Google, que você consegue colocar na parte da foto e ele já traduz instantaneamente, sabe? Já aparece a embalagem. Mas antigamente tem algumas histórias que a pessoa ia comprar achando que era um sabão de coco e não, era um doce quadrado, branco, sabe? Gente! Então, assim, ficava, mas eu digo antigamente, né? Hoje acho que é um pouco difícil acontecer. Então, o que eu presenciei foi eu comprei o colírio. O colírio de lá tem umas vitaminas. Se funciona ou não, eu não sei. E ele achou que fosse vitamina, e tipo, ele todo Gente! Mas será que o olho precisa de vitamina, assim, pra pingar e... Sei lá, tem mucosa, pode absorver. Não sei. Difícil, né? Estranho, mas tudo bem. Gente, que perrengue! Que perrengue! E depois que a Natália chegou, os perrengues passaram, né, Marcelo? É que pra ela foi bom, porque um perrengue muito importante na hora de você pegar o trem. Porque assim, você fala, a estação é fácil, né? Só passa uma linha, né, onde a gente morava, só passava uma linha. Uma para ir pro centro e outra para ir mais pro interior. Só que tem 4 trens diferentes. Que fazem o mesmo. Faz o mesmo percurso. Para no mesmo local. Só que eles mudam conforme o tipo deles. Tem o expresso. Olha o tesouro. O expresso ele só vai parar na última. Então ele pula várias, ele é rápido. Então você tem que pegar o trem meio que de acordo com onde você vai parar, entendeu? Dependendo de onde você vai descer, aquele não serve. Ele Gente! passa a estação, entendeu? Ou seja, se vira entre lá, adivinhe, é mais ou menos... Não, eu já peguei várias vezes errado. E aí você fala, não, eu queria descer. Não quero mais. Aí você desce depois e volta, entendeu? Você vai voltando. E aí pra mim foi mais fácil, porque durante esses 8 meses ele fez tudo isso, entendeu? Ele passou todos os perrengues. Então quando ele chegava, eu ia pegar um trem. Ele falava, olha, o vermelho é o express. Olha, então assim, eu já... Você já chegou indo pré-aviso. Exatamente. Boa, Foi boa. melhor. Eu tinha comentado que depois que a Natália chegou, os perrengues passaram, porque uma mulher na vida do homem, né, Natália? Ela faz tanta diferença. Conta pra gente. Mas eu acho que assim, é engraçado você falar, mas a gente trabalha muito em parceria, Sim, né? com certeza. Então, tem coisas que eu acho que o Marcelo é uma pessoa muito da ação, sabe? E eu sou uma pessoa um pouco que vai ver os detalhes, que vai perguntar um pouco mais analítica, né? Então é legal que a gente trabalhe junto. É uma parceria de vida, né? Relacionamento é Exatamente. isso. Então eu acho bem legal que a gente fique lado a lado por isso, né? Assim, essa parceria mesmo. Parceiros de vida, né? Legal. Exatamente. Mas fica mais fácil, né, quando você tem a companhia, né? Porque aí você tem alguém pra chorar em casa. Tem alguém que você fala... Tá deu tudo errado hoje. Assim, eu acertei pra caramba hoje. Porque tem os dias bons também. Tem os dias bons. Tem os dias bons. Exatamente. Legal. E pra vocês, assim, essa questão... Vocês saíram do Japão e foram pro Canadá por uma questão de emprego também, novamente, oportunidade de... É que assim, só para complementar, essa cidade de 6 anos no Japão, metade dela eu trabalhei na minha área como cientista. Salário bom, ok. Só que acabou meu contrato e por eu não falar o japonês fluente, é muito difícil você encontrar um emprego. Muito, né? E aí a gente decidiu, vamos para onde todo brasileiro vai. Fábrica. Então assim, mesmo a gente com doutorado, você pode ter todo esse orgulho, esse ego, não, engole ele e vamos trabalhar na fábrica. Ai, vocês foram. Em termos de ganhos, não é uma coisa muito diferente. No Brasil você pode falar, o cara que trabalha na fábrica ganha um salário mínimo e o cara cientista ganha 10 vezes mais. Não, lá é quase igual. Quase... Não tem tanta desigualdade social, assim, esses extremos, sabe? Dá pra você conseguir comprar as coisas, mesmo se você tem um trabalho de fábrica, mesmo se é um trabalho de pesquisador. Então isso é bem legal, é um ponto positivo do Japão, assim. Sim, legal. Aqui não é... Aqui no Brasil acho que tem uma cultura, né? Para você ser alguém, você precisa fazer pelo menos uma faculdade. E lá não é tão verdade. Tanto que muitos jovens que a gente conhecia, os caras não estão interessados. Porque você tem que gastar dinheiro, toma tempo da sua vida. Então o cara já entra no mercado de trabalho
E Acho que é vai. mais uma escolha da pessoa e não somente aquela chance, sabe? Aham. Aqui no Brasil é meio que É diferente. ou você estuda ou você estuda, né? Aqui é meio assim. As oportunidades ficam muito limitadas se você não tem uma faculdade aqui, por exemplo. Sim, sim. E hoje em dia, por exemplo, ter um ensino médio aqui no Brasil é como se você não tivesse nada. Você tem que ter um ensino superior, você tem que ter um doutorado, um MBA, alguma coisa pra você se destacar, né? E aí vocês foram pra fábrica, meteram a cara a tapa. E Como é que foi? Pode. Pode Não, falar. eu ia só falar uma coisinha que quando eu cheguei também lá, eu tinha acabado de terminar o doutorado, né? Então eu pus o meu diploma embaixo do braço e fui embora. E eu achava que eu ia conseguir fazer um pós-doutorado lá, assim, porque eu falei, eu falo um pouco de inglês, eu já tenho uma experiência em outro país, eu já tinha antes, então eu já estava com aquela ideia, né? E não, eu tentei muito e não consegui. Aí, durante esse período que o Marcelo estava trabalhando lá, mesmo na área dele, eu olhei para ele e falei, olha, eu vou ter que ir para um plano B. E aí eu consegui um trabalho de professora de inglês, era uma vez por semana, para crianças de 4 a 10 anos, e também 2 dias lavando louça numa casa de idosos. Então isso que o Marcelo falou, de engolir um pouco o ego, eu acho legal isso, porque na verdade todo emprego é importante, né? Sim. E quando você vai para outro país, eu acho muito importante essa abertura. Assim como ele mudou de área, foi para fungos e estava com bactéria, a gente precisa ter um pouco essa abertura num lugar novo, né? Então, eu estava fazendo esses 2 trabalhos antes da gente decidir ir para a fábrica, porque aí a gente viu um pouco que o Japão não era pra gente, por causa dessa cultura do trabalho muito Elevada, né? Isso. Radical. Aí o que a gente decidiu foi ir para a fábrica também para juntar um dinheiro para um próximo passo. Para imigrar. Para não ficar no Japão. Né? Nesse ponto a gente já tinha decidido, eu acho. Acho que a gente não tinha decidido o local, nada, nem aparecido oportunidade. Mas a gente sabia que você não consegue imigrar com nenhum dinheiro no bolso, ou muito pouco. Então a gente falou, vamos juntar um X. Levantar uma grana, né? E aí aparece a oportunidade. Legal. A gente tem que ter fé. Tem que ter fé. Tem que ter Ter a fé. paciência eu brinco que é o organizar da vida, né? Assim, a gente não tem controle sobre tudo, né? A gente faz a nossa parte. E aí o resto, né? O Alguma resto força movimento. maior faz, É o né? movimento isso. Legal. Exatamente. E quanto tempo vocês ficaram nesse levantamento de grana, assim, pra migrar? Na fábrica a gente ficou 3 anos, mais ou menos. Bastante Na fábrica ficou um tempo. pouquinho menos. Tem 2 anos, acho que 2 alguma coisa. A gente ficou numa fábrica que faz farol para carros. A indústria automobilística no Japão, ela é muito forte. Eu lembro Tem a disso. Suzuki, né? A Toyota, Nissan. Honda também. Honda também. Só que aí assim, tem essas marcas e aí tem uma série de outras fábricas que fazem os componentes do carro, né? Então a gente não trabalhava na Suzuki, a gente trabalhava numa empresa que fazia o farol do carro, ou seja, que tinha essa peça, né? Assim, então Que era uma vendia fábrica que vendia, exatamente. E aí essa fábrica também dependia de outras fábricas, porque dentro desse farol vão os componentes menores. Então tem as fábricas de lâmpada, é toda uma cadeia A gente produtiva, só né? juntava as peças. Você só? A gente não fazia nada, não fabricava nada. Só essa parte plástica da frente. Fazia numa outra área. Mas assim, é para você entender a rede de fábricas Que não estavam é dependente da envolvidas. outra. Então é legal ver que quando a gente usa as coisas, tem muita gente que participou do processo, assim, é muito esforço humano em cada coisa que a gente usa e a gente Nem Se se dá liga, pra né? juntar. Aham, sim. É muito uma equipe, né? De empresas. Exatamente. Uma equipe de empresas. E uma coisa interessante é que não existe estoque. Então, assim, o que é produzido dentro de X horas já entra no caminhão e já entra na linha de produção. Aham. Na administração a gente estuda o toyatismo. Isso. Que é isso daí. E é bem bonito estudar isso, Na né? Você teoria. fala, just in time, É. nossa, né? Uhum. Mas quando é você que está lá na linha de produção, é você que está no chão de fábrica, não é tão legal assim, porque, por exemplo, quebra uma máquina.
a gente tinha que esperar a máquina voltar e era hora extra, tinha que ficar lá esperando e eu não podia ir embora. Cada fábrica é de um jeito, mas nessa que a gente estava, a gente não podia ir embora enquanto aquele número da produção não terminasse. Então, assim, quando você estuda lá, você não... Na época eu também estudei um pouco de gestão da qualidade, né? Um pouco da área de administração também, né? Então a gente vê um pouco, que lindo, né? Mas assim, ele comentou, na teoria é bem bonita, é bem legal, mas... Foi difícil, mas sobreviveu. Não arrancou pedaço. E eu acho que foi um processo de autoconhecimento muito grande pra gente também, né? Assim, então, eu acho que a gente se colocou no limite, né? Sabe, o limite do cansaço físico. A gente conviveu com outras pessoas, né? Às vezes eu brinco que lá, muitas vezes eu não queria que uma pessoa sofresse o que eu sofri para aprender alguma coisa. Então, às vezes eu me antecipava, dava para alguém o que a pessoa não queria. Então, assim, às vezes eu era uma pessoa difícil, hoje eu vejo, e às vezes eu sentia que a pessoa era meio difícil comigo, então essa relação humana também fez a gente crescer bastante, estando no limite do cansaço físico, que dá um temperinho a mais. Que dá aquele sabor na história toda. Suor, né? Aquele salgadinho. E quantas horas vocês trabalhavam por dia lá? Então, variava muito, né? A gente entrava... O mínimo era 8. Podia chegar a 12. Podia chegar a 12. E a gente trabalhava à noite, era das 6h30 da tarde às 3h15 da manhã. Era um horário horrível. E aí o dia, não sei para as outras pessoas, né? Era para dormir, né? Um dia inteiro dormindo. Sim. E vocês tinham folga, alguma coisa do tipo assim? Sábado e domingo. Sábado e domingo. Mas às vezes trabalhava no sábado. Doía a mão, sabe? Assim, inchava a mão, né? Porque é um trabalho muito repetitivo, né? Tipo, É. um robozinho, né? Você sente um robozinho. Doía, machucava, ficava cansado. E o sábado e domingo de vocês praticamente dormiam, né? Porque vocês estavam... Sábado era praticamente dormir. Às vezes a gente saía sábado tipo de madrugada, que outros amigos também estavam acordando naquela hora. E a gente saía. Acho que isso é legal de falar. Eu acho que quando você tenta ser uma pessoa boa, sabe? Tenta fazer aquilo que é certo, eu acho que aparecem uns anjos assim na sua vida, sabe? Com certeza. E aí, assim, nessa época a gente também tinha esses amigos, né? Que a gente saía junto e tudo, sabe? Fazia aquilo tornar um pouco mais leve, assim, sabe? Tipo, tornava aquele esforço daquele trabalho. Isso, era um bálsamo, assim. Sei. Porque assim, o seu esforço tem o lado financeiro. Mas às vezes não basta só isso. Precisa de A nossa vida é muito mais dinâmica do que só dinheiro, ou só comprar. Então... E durante essa época da fábrica, eu tentava sair uma vez por semana no horário para continuar escrevendo os artigos da minha tese, sabe? Porque era uma coisa que eu tinha um pouco dentro de mim, assim. Eu não sei se o pessoal sabe, mas assim, a gente não recebe para publicar um artigo, né, numa revista científica, né? Então, assim, a gente trabalha nessa parte aí meio em vão, recebe, né? Então, assim, eu achava que eu tinha que continuar, sabe? Assim, que eu tinha alguns ainda artigos, né? Eu dividi a tese em umas partes, assim. Então, eu continuei fazendo esse trabalho, sabe? Mesmo estando lá. Mesmo que eu tivesse, assim, 2 horas, uma vez por semana, sabe? Já era alguma coisa. Então, acho que esse é um recado talvez importante, né? Por mais que seja um pequeno tempo que você tenha para dedicar a alguma coisa que você acredite, dedique esse pequeno tempo, sabe? Porque daí depois de um ano, não sei quanto tempo, você vai ter aquele produto, vai ter aquele resultado, né? Sim. Por isso que ele estava falando da persistência, do esforço. Sim. E assim, de fato sempre esteve dentro de você, né, escrever. Assim, mesmo que fosse uma escrita científica, né? A escrita sempre esteve presente. É que a escrita científica, bom, vocês têm aqui na escola, né, iniciação científica, ela é um pouco mais quadrada, porque você tem que seguir um padrão, né? Mas você exercita de uma forma ou outra a escrita em si, né? Então, sim, com certeza. É um trabalho bem legal, assim. Eu pelo menos gosto da iniciação científica. Tem um projeto bem legal com a Suelen, que acabou de sair. E eu gosto, eu curto, mas
não trabalharia para sempre nessa área, assim como vocês, né? Que de certa forma sempre estão ali envoltos nesse meio e tudo mais. Então, não trabalharia. Mas... Eu acho legal ter essa oportunidade na escola de apresentar, né? Não é que tudo vai servir para você, mas você vai entrar em contato com aquilo para depois você fazer a sua escolha, né? Sim. Então eu acho legal. Por exemplo, na minha época não tinha, eu estudei na EMOB, lembra? Ah. Eu estudei aqui, eu estudei no sítio, né? Porque eu sou do sítio. Depois eu vim pro Coronel, pro Vista Alegre, depois Massude, depois o EMOB. Então, nossa, assim, que legal! Então você é íntima montemorense. Eu em casa. Então, assim, na minha época não tinha uma possibilidade. Eu não sabia o que era iniciação científica, o que era um cursinho, né? Só que a gente tinha professores já muito dedicados, assim. Aliás, um abraço para eles, né? Todos, eu não vou falar o nome porque a gente vai esquecer, né? Mas esses professores que são verdadeiros heróis, assim, para fazer de poucas aulas que a gente tinha, por exemplo, de física, deixar aquele legado, deixar aquele gosto, né, pelos estudos, né? Então, assim, eu acho bem bacana. E a gente não tinha, por exemplo, a iniciação científica, né? Então, eu acho que é legal, assim, vocês têm... Bem bacana, fico feliz de ver isso hoje na escola. Sim, nós temos esse contato, né, que dá pra... Por exemplo, eu sei que eu não quero seguir na iniciação. Gosto, porém não quero. Mas pode ser que existem pessoas dentro aqui que queiram isso. Descubram isso. Que se descobrem. Inclusive, a gente fez um trabalho aqui, uma turma, antes de eu ir para Chicago. Quer dizer, antes do Japão, eu fui para Chicago. E a gente fez um trabalho aqui e ganhou alguns prêmios de iniciação. Que legal! Que legal! Vocês já foram para vários lugares, né? Amei, tô amando. E aí, voltando lá no assunto de vocês trabalharam na fábrica para levantar uma grana, vocês foram embora do Japão. Então, a gente já estava de olho nas oportunidades, né? Até as pessoas achavam, não sei se as pessoas achavam que a gente estava tentando guardar dinheiro para ficar rico, ou guardar dinheiro para comprar uma casa e comprar um carro. Esse nunca foi nosso objetivo. Spoiler, não estava. O nosso objetivo, na verdade, era uma próxima oportunidade. Sabe, aquela fé, mesmo ainda sem saber qual seria a oportunidade. Mas a gente estava de olho. Aí, na época, eu fiz uma entrevista, era uma faculdade dos Estados Unidos, mas eu não passei na época. Fiz, né? Assim, eu fiquei contente de ter sido chamada para entrevista, porque aquilo vai te dando... Você não pode desistir no primeiro não, sabe? A gente pode olhar a autora do Harry Potter, né? Você conhece a história, né? Ela tentou muito publicar o livro e assim, ela vou dizer, não sei quantos não, mas ela persistiu, não, a gente lá, a palavra é persistente. E aí, o meu professor do doutorado estava em Montreal. Um professor brasileiro daqui de São Paulo estava lá. E eu retomei o contato com ele e tudo, e na época ele tinha uma oportunidade para fazer um pós-doc. Agradecer também ao Silvio, né, humilhado pelas oportunidades. Arrasou, Silvio. A gente pode agradecer em português. Obrigada, Silvio. Você arrasou. Deixa eu ver uma gíria muito legal. Você manjou muito, Silvio. E aí ele falou, nossa, eu tenho uma vaga para pós-doutorado aqui em Montreal, né? Só que é um contrato de 6 meses. Aí eu assim, 6 meses. Então na época a gente meio que pensou, você vai antes, vê como é lá, e aí a gente vê, né? Então, só que aí foi um pouco entre a pandemia, meu visto demorou muito para sair, né? Demorou acho que quase 1 ano, se eu não me engano. Mais? Durou bastante tempo ali até a gente conseguir esse visto aprovado para o Canadá, né? Sim. E... Foi mais ou menos ali, tipo, em 2020, 2021. Isso, a gente chegou lá dia 12 de agosto de 2021. Então, vamos dizer, 2020 eu já tinha saído da fábrica, né? Tava no seguro-desemprego, porque chegou uma hora que eu não aguentei mais, assim. Eu não aguentei. A gente já tinha alcançado a meta do dinheiro, sabe? Não foi muito fácil até pra mim essa saída da fábrica, porque a gente assim, não sei se a gente tá se alongando em algumas partes. Não, pode ficar à vontade, eu quero fazer um bate-papo com vocês sobre diversos assuntos.
Essa parte foi meio difícil porque, sei lá, eu acho que tem a cultura dos nossos pais que passam pra gente do tipo, eu só saio de um emprego quando eu tenho um emprego novo, né? Assim, Em mãos, praticamente. mas eu não tava aguentando mais a fábrica, né? E aí uma hora assim, eu tava lá rodando na fábrica, aquele estresse, sabe? Assim, porque eu tava nessa época fazendo inspeção final do farol, que é quando não pode ter defeito, né? Então era uma certa pressão, assim. E aí eu vi que eu dava uma rodada fazendo as atividades, porque era em círculo, né? Fazia aqui, fazia do outro lado. Aí eu olhava, sabe, pra frente, assim, olhava pra frente. Aí que eu caí em mim, sabe, assim, eu já atingi a meta, sabe? Eu não preciso estar mais aqui. E eu até brinco assim, que eu acho que foi a primeira conexão verdadeira com o divino, sabe? Assim, que na verdade é o que está dentro de você, assim, que está de mais puro, que é o divino, sabe? Assim, as pessoas podem chamar do que elas acharem né? melhor. Mas isso foi super importante para mim, Pedro. assim, independente da igreja, da pessoa, independente, foi uma experiência própria, vamos dizer assim. E aí eu senti uma paz, sabe? Assim, posso sair daqui. E aí eu saí de lá desse dia, sentei, daí eu dei uma chorada, sabe? Ai, agora eu posso chorar. Chorei pra caramba. Aí liguei pro Marcelo, falei, olha, eu não fico mais nesse lugar. Eu não sei ainda o que a gente vai fazer, mas eu não fico mais aqui. E a gente tava falando de parceria, né? Ele tava lá, né, assim. Então, acho que nem a minha família sabe dessas histórias, mas assim, ele tava lá do meu lado e assim, não, se é isso que você quer, vamos fazer. Então a gente se movimentou lá. Então eu estava no seguro-desemprego, né? Nessa época, 2020 para cá. E aí fazendo a entrevista lá, que eu fui reprovada, e depois já em contato aí com o meu professor para ir para o Canadá. Enquanto o Marcelo segurando as pontas ainda na fábrica. Ainda na Só que aí eu fábrica. troquei de fábrica. Ah. Essa era de farol, eu fui uma que você monta o carro mesmo. Ah. E é interessante que eu sempre brinco, porque é meio que cada carro fica em série, né? Só que não são o mesmo modelo, são modelos diferentes. E aí eles vão andando, né? Em série. E aí eu brinco, eu sempre pergunto, quanto tempo você acha que sai do carro novo? Com que frequência? Eu acho que sabendo da tecnologia japonesa, eu chuto 4 minutos. Chutou bem até. Chutei bem? As pessoas chutam mais, normalmente. Chutei bem? Quanto tempo? 50 segundos. Nossa. 50 segundos é um carro. 50 segundos? Não é nem um minuto. É uma fila, daí um carro. Mas veja que não tem É máquina. uma fábrica que pega tudo que já foi montado igual você trabalhava no farol, pega as peças que Você só vai montar. É isso. Você só vai montar o parafusão. Mas, assim, Gente, eu tô chocada. Mas assim, não tem robô. Esquece robô. É só humano. Não tem robô. Quem segura o carro Não tem é um robô? né? Quem segura ele. Não, ele já vinha Ele já vem na esteira. Ele já vem num Já trilho vem com como se fosse de metrô. Assim. E aí ele vai passando e as pessoas vão Só que ele não para. Ele não vai parar bonitinho na sua frente e esperar você montar. Vai continuar andando. Você que se vire pra E encaixar. você tem uma área determinada. Então vamos dizer que aqui começa e aqui termina. O carro entrou aqui, já é a sua posição. Você já começa, entra dentro, sobe em cima, começa a fazer. Se ele passar daqui e você não tiver terminado todas as suas atividades, vai apitar. Você tem que puxar Todo uma mundo corda, vai saber vai. que é você, porque aparece o seu número lá. Puxa uma corda, não puxar? A corda A puxa corda é quando você verdade. precisa chamar o... Gente, mentira. E aí você fica assim, Mas assim, Desculpa aí, o tempo é cronometrado para uma certa pessoa X, média. Não sei se eu sou uma pessoa média, eu acho que não. Conseguir fazer aquilo no tempo, né? Então, assim, eles dão ali uma estudada, né? Mas não é fácil. Não, Porque né? você não tá igual todos os dias. Tem dia que você vai estar cansado. É humaninho. Tem dia que você tem problema lá em casa e... Muda a peça porque muda o modelo do carro, né? Com certeza. Por exemplo, eu colocava antena no teto. Tem carro que é lá no meio, atrás, né? Tem carro que é um meio furgãozinho que já é no canto. Então eu não preciso subir no carro. Outros você precisa. Outros você precisa.
Gente, e aí, pra você foi melhor ou foi pior ter trocado pra essa empresa que te trata como um robô e você não é um robô? Tem seus prós e contras. O salário era melhor, porém a atividade é muito pior, né? Mas foi bom porque assim, eu fiquei pouco tempo, 3 meses. E eu não fazia toda a atividade que eu deveria. Eu dividia com um cara. Porque os dois estavam aprendendo, eles não vão te largar sozinho também. Enfim, foi bom nesse sentido. Foi bom nesse... Mas Nossa. imagina, né, que 56 segundos, né? 50 segundos. 50 segundos. Isso se nada der errado. Claro que isso varia. Mas é um trabalho difícil. Punk! E dói o corpo. Agora eu não sei, tem pessoas que se dão bem com certos trabalhos, né? A gente tá falando, igual você falou que a iniciação não é pra você, você vê que assim, por exemplo, a rapidez nunca foi pra mim, sabe? Nunca foi. Então aceitar um pouco as suas habilidades e também coisas que são limitações, né? Pra gente poder se acertar um pouco melhor aí na vida, pra gente servir aos outros com mais feliz, né? Assim, estando um pouco mais satisfeito, né? Então eu acho isso importante, né? De se conhecer, né? Entender que você é bom em certas coisas e ruim em outras, né? E aceitar, porque tá tudo bem, né? Tá tudo bem. Mas tem coisas que você não se adapta necessariamente, você consegue levar por um tempo. Claro que não vai ser fácil, né? Mas assim, no nosso caso, vamos juntar esse dinheiro e ir embora. Você tem dor e tal, mas falar temporário. Então, eu acho que é importante também falar um pouco que nesse processo todo vão ter várias pessoas falando coisas pra você, né? Pode ser você, qualquer pessoa. Então, na hora você tem que seguir aquilo que você acredita, sabe? Tem que seguir seu coração, a sua voz. E aí, para você ouvir essa voz que está dentro de você, que é você mesmo, você precisa silenciar um pouquinho as outras. E às vezes essas vozes externas, elas entram que elas parecem até a sua. Né? Então, assim, meu livro também vai tratar um pouquinho sobre essa busca da voz, sabe? Aproveitando para dar esse livro. Legal. Assim, não, vai sempre fazendo marketing. Relação, né? Então, assim, um pouco de buscar a sua própria voz, silenciar aquelas que não te pertencem, reconhecer que elas não te pertencem, né? Então, é importante porque eu tinha muitas possibilidades, é legal falar isso também. Eu tenho família aqui no Brasil, eu tenho família aqui em Montemor, então eu podia sair a qualquer momento de lá, eu me considero assim privilegiada, a qualquer momento eu podia sair de lá e falar, olha, eu vou embora, eu tenho minha família, eu tenho possibilidade, eu já tinha um doutorado aqui no Brasil, mas para mim não era só o dinheiro para a próxima etapa. A gente fala muito isso porque é o que as pessoas entendem mais fácil. Mas para mim era também esse processo de autoconhecimento, sabe? Era me testar, era vencer a mim mesma, sabe? O ego, a vaidade que a gente tem, né? Primeiro reconhecer nossas partes ruins, né? Então, assim, a gente está interessado, se posso falar, a gente, em vencer a si mesmo, né? Assim, então, eu acho que nunca é só o trabalho, sabe? Assim, é um processo aí de vida mesmo, né? Sim, com certeza. E muito, eu acho que um grande processo que vocês passaram foi em decidir, vamos para a fábrica. Caraca, sabe, doutorado, ensino superior, eu para a fábrica, sabe? E não, vocês simplesmente colocaram de lado esse momento e falaram, não, vamos, a gente precisa levantar uma grana e nós vamos, sabe? E eu acho que isso mostra o quanto vocês não têm essa vaidade excessiva, esse orgulho, sabe? Não. Mas em algum momento, assim, é importante que eu particularmente, enxerguei um pouco esse ego da academia, sabe? De quem fica na faculdade. Então, eu não sei se eu também vivi um pouco ali no mundo rosa, né? Que eu achava, nossa, a faculdade é um ambiente com bandeira branca, né? Assim, um campo neutro. Mas aí eu comecei a perceber mais, sabe? A questão da vaidade, a questão do status, a questão da hierarquia, né? E você falou, vocês não têm. Mas às vezes a gente cava lá e vê, nossa, minha intenção não estava tão boa, sabe? Eu escorreguei ali. Mas assim, são sutilezas que eu acho que cada um
precisa prestar atenção em si mesmo, sabe? Porque negar que a gente não tem é uma mentira, porque isso é do ser humano, sabe? Sim. Não é uma coisa da Natália, não é uma coisa do Marcelo. Não significa que a gente é pessoas ruins, não é isso. Mas a gente é humano e também tem Claro. esses erros, né? Então é importante estar disposto a mudar, né? Tem uma intenção de mudança. A entender que errou e melhorar, aceitar e melhorar, né? Identificar primeiro de tudo, né? Aham. De aceitar, porque eu acho que é um processo difícil identificar as coisas em você, né? Identificar as emoções, né? Mas eu acho que hoje em dia as coisas são mais discutíveis, né? Assim, a questão da saúde mental, a gente vem falando, a gente participou de uma página no Instagram que se chama Ajuste a Rota, se vocês quiserem seguir. E, Legal. assim, a gente participou com ela e falou um pouco sobre a importância da saúde mental, sabe? Nos processos de mudança daí da vida, ou nos processos de identificação da área que você quer seguir, sabe? Eu e o Marcelo, a gente faz terapia já tem um tempo, sabe? E melhora não, vidas, né? E não é assim, então agora a Natália e o Marcelo estão doentes. Não é isso. Antes que a gente chegue num processo, porque eu sou uma pessoa ansiosa, né? Assim, eu estou ansiosa, né? Porque a gente está ali, né? Não é que a gente é, porque a vida é impermanente, né? Então, assim, às vezes a gente está ansioso, né? A gente precisa olhar para essas coisas, resolver as pequenas coisas do dia a dia, né? E a terapia ajuda a gente nisso, né? Ajuda nesse tempo para a gente mesmo. Então, um recado para as pessoas, assim, olhar e tomar cuidado com a saúde mental, né? Que não adianta, você pode ter dinheiro, você pode ter mestrado, doutorado, pós-doc, e você vai ser humano, mesma coisa. Você pode ter o que tiver, né? O que pode ter o que tiver, mas não assim, tiver em dia. E a gente até brinca em casa, né? Se a pessoa diz que não tem essas coisas, né? A gente até brinca. É porque chora em casa, escondido. Chora no banho Chora em casa, escondido. escondido. Porque, assim, a vida é difícil, sabe? Assim, é esforço, é persistência. Ao mesmo tempo que você avança e também tem esses momentos esses instantes de cura e de felicidade, né? Vale muito a pena estar aqui, né? A gente precisa agarrar ali as oportunidades, né? O Marcelo fala que como que é a filosofia, não, a palestrinha, né? Finalizei a palestrinha aqui na Mas eu adoro, tá? É super importante, necessário e sinto que hoje estão começando a dar um pouco mais de valor, mas antigamente era um pouco pior, né? Saúde mental pra quê? Depressão? A gente ainda ouve nos dias de hoje, né? Nossa, mas você Que tá com frescura. depressão. Coisa de gente fraca, parece. Não tem nada. E assim, fala coisa de gente fraca, gente. Quer mais a. Tudo bem? Tá tudo certo. Quer mais a fragilidade do que ser humano? O ser humano cai, bate a cabeça e morre, gente. O ser humano é frágil por natureza, assim, não tem como negar a nossa fragilidade. Não tem o que fazer, Não tem o que né? fazer. Então, Não assim, tem. aceita que dói mesmo. Aceita que você é frágil, que você Aceita, chora, aceita. tudo Não mais. importa se é homem, se é mulher, todo mundo tem aí um jeito diferente de lidar com as coisas, né? Cada um tem sua personalidade, mas assim, no final mesmo, é tudo humano igual. Todos somos Então aí humanos. quando você começou a entrevista falando, não, um QI, né? Mas é tudo igual, gente, estamos tudo em casa. Sim. Eu costumo dizer que pessoas que estudam muito, igual você não tem o QI elevado, esse tem o QI elevado. E de fato, vocês estavam certos, não é que nós temos um QI elevado, é que nós somos esforçados, né? Não estão errados, de fato é tudo isso mesmo. E como é que foi pra vocês assim durante a adolescência, essa fase e tudo mais, de início da vida adulta, decidir o que vocês iriam fazer? Essa é uma pergunta difícil, porque vocês que estão com o terceiro, né? Isso. É uma fase difícil. Uma escolha que, bom, pelo menos na minha época, era uma coisa de tudo ou nada, né? Você tem que escolher um negócio para trabalhar a sua vida inteira. E hoje a gente sabe que Não é bem possível. assim. Então, mas eu não sei, eu acho que eu tive alguns sinais, tipo no cursinho, o melhor professor, assim, era de genética já, e aí tava começando aquela história da ovelha Dolly. Ai, era um E aí eu bálsamo. Falei, cara, acho que é isso que eu quero.
E aí eu prestei biologia. Legal. E aí você se deliciou na biologia. Só que o problema é que aí eu já entrei sabendo que eu queria trabalhar com genética. E na biologia você estuda tudo, né? Aí você ficava, ai, que Então, peixes botânica, agora. botânica pra mim Acaba. sempre foi uma desgraça. Briófitas, pteridófitas. Esse eu Tanto lembro. que o né? pessoal acha, ele é biólogo, então identifica essa planta. É isso aí. Dá licença, eu não gosto de planta, eu gosto de genética. Passa um passarinho, né? Que passarinho é esse? Não, mas Ah, ela não vai pássaro. saber. Um pássaro. Você olhava pra aula de botânica e ficava, ai gente, lá vamos nós Pois é. pra essa aula. Era assim, né? É difícil. Era difícil. E ainda pós é melhor, né? Porque aí você já faz a pós, o que você quer, e escolhe disciplinas que você quer. Nem todas, né? Aham. A maioria Pelo menos você já pode- vai mais. É, Afunilado. Legal. Então você se Facilita. deliciou mais na pós, né? com certeza. Aham, imagino. E você, Natália, como foi? Eu queria puxar um pouquinho para antes da adolescência, Claro! que foi quando eu comecei a estudar, né? Eu tinha um tio chamado Edson José de Paula, até tem escola que eu Aham, dele, tem né? mesmo. Tio Edson, saudade, né? Ele já faleceu de acidente de carro, né? E foi uma grande perda tal para a família e tudo. Mas assim, a memória que eu tenho dele, quando eu comecei a estudar, eu ainda estava na escola lá no sítio, ele dava uma sacola de material escolar para mim e para minha irmã. E ele morava já em São Paulo e era um material especial, assim, eram coisas que não tinha aqui, sabe? Assim, uma bolsinha diferente, um lápis, Uma caneta uma diferenciada, caneta, né? caderno, sabe? E assim, eu lembro até, acho que eu vou falar aqui na palestra, que eu até lembro do cheiro da sacola, assim, tinha o cheiro daquele durex, sabe? O Scott, Ah, aquele fita meio Branca. branca, então de Uhum. vez em quando ainda compro esse durex só pra lembrar dele, sabe? Então assim, eu já tinha um gosto pelos estudos muito por esse, né, tem a minha mãe e meu pai minha mãe sempre incentivou a estudar, né, mesmo porque ela não pôde estudar na época dela, então ela tinha essa necessidade, né? necessidade, e depois meu tio ali com esse presente mesmo ali, né, e depois da época da faculdade, já tinha minha irmã que fazia faculdade, né, tudo, então a irmã mais nova vai meio que seguindo os passos, né, então já tinha um pouco isso dentro de mim, mas foi muito difícil escolher o curso. E aí, porque eu gostava tanto da área de exatas, não tinha muito problema, sabe, da área de humanas. E daí a minha irmã falou assim, olha, tem esses 3 cursos na Unicamp, que era construção civil, uns cursos de tecnologia na época, né? Então, tecnologia em construção civil, né, graduação. Tecnologia em saneamento, informática e depois passou até ter telecomunicações. E a olha. minha irmã falou, não são muito concorridos, eu acho que você passa, Paula. Nossa, você incentivou Então, de tal assim, maneira. Então a coisa não era muito bonita, igual eu tô falando, assim, olha o seu talento, olha a sua essência. Na verdade, assim, você trabalha na época com as ferramentas que você tem, né? Então, assim, eu não posso falar, a Natália de hoje não é a mesma que escreveu o livro e não é a mesma daquela vez, né? Então, assim, a gente luta com as ferramentas que a gente tem na época. Então, assim, comecei a olhar esses cursos. Aí a primeira opção era saneamento e a segunda era construção civil. E aí eu passei em construção civil. E aí foi aí por isso que eu fiz esse curso, na verdade. Não é que eu brincava de Lego, eu gostaria de contar uma história mais bonita, quem sabe? Eu acho que você poderia inventar. Vamos fazer uma narrativa, né? Vamos. Narrativa. Isso, você é uma escritora. Tem tudo pra... Quem foi que falou que você não construía casas e castelos de areia? Olha isso! Quem vai falar que não? Comia muito bolinho, né, de terra. Eu também. É. Eu também. Então, assim, uma infância toda lá no sítio, que eu acho que é tão legal você ter essa possibilidade, assim, me considero privilegiada de novo, né, de ter esse conhecimento do sítio, né, saber de onde vem uma jabuticaba, né, Marcelo? Saber de onde vem o leite, né, eu tirava leite quando era pequena. Achei que vinha. O Marcelo teve essa possibilidade já lá na capital, né, então acho legal poder ir, acho que sair daqui e ir mudando, né, depois eu mudei para Limeira, né, por causa da Unicamp.
Depois eu mudei para São Carlos, onde eu fiz o mestrado e conheci o Marcelo, né? Tá vendo? Se não fosse a construção civil, eu Nunca teria conhecido, não teria. Então você olha assim um pouco, né, para trás e fala, não, tá tudo certo. Vidas não são só átomos se colidindo, né? Vidas também. São vidas. Mas você falou da fruta, eu tive num casamento uma vez e foi numa chácara bem bonita em Sorocaba lá. E aí eu tive a curiosidade de estar ouvindo uma criança toda feliz contando para a mãe, olha mãe, uma manga, é igual a do supermercado. Muito bom. Pois é. Eu fui com o A do Marcelo. supermercado que é igual a essa é a natural mesmo. Eu brinco com ele porque assim, né? Anda descalço, Marcelo, tira o tênis, ele de ter, né? Foi uma criança mais urbana. Né? Urbana. Que também não tem tiveram- nada de errado, né? Não. Também não tem nada de errado. Mas, vocês tiveram um choque de cultura quando vocês se encontraram? Porque você é mais sítio, ele é mais urbano. Ou Talvez em alguns aspectos, mas não necessariamente por esse fato. Acho que é mais por eu vir de uma cultura asiática e ela mais italiana. Então a gente sabe que italiano é mais expansivo, fala. Por isso que ninguém. E aí eu vim, a gente hoje conversando, a gente percebe que a forma como a gente foi criado foi bem diferente. Então eu acho que quando você é criança, numa criação italiana, você tem liberdade de falar, de fazer as coisas, e na asiática não. Não tem essa. Sim. Então eu vejo o nosso sobrinho já fazendo de tudo, falando de tudo, e eu só pensava, meu amigo, se fosse na minha infância, você ia falar 10% disso aí. você se Ou mantém fazer. calado, né? Então, é diferente. Mas eu eu não acho que acho. mas existe o outro lado também, né? Eu, na época de preparo para a faculdade, assim, eu convivi com amigos que vinham dessa cultura como a sua. E eles eram muito concentrados. Eles tinham uma capacidade de reflexão, que eu invejava. É um negócio assim, não, e é o outro lado. Ao mesmo tempo, porque eu acho que é um processo humano normal. Se você não pode falar, você reflete. Você mede. Se você for falar e você tem poucas palavras para falar, você vai medir bem o que você vai falar. Você tem que aproveitar bem esse tempo. E isso eu acho que é uma sabedoria diferenciada. É um conhecimento diferenciado. É uma outra forma, né? Uma outra utilidade. E que eu acho que também é importante. Sim. Com certeza. Mas eu fico um pouco na dúvida sobre isso, porque assim, não tirando toda a coisa legal da cultura japonesa, mas assim, a pessoa precisa se expressar de alguma forma, sabe? Então, acho que agora que você é mais maduro, você acha os meios de se expressar, que a gente precisa disso. Porque muitas vezes o que eu via no Japão era a casca tranquila, sabe? Então, um rosto que não tem uma ruga, né? São lindos, a pele, né? Mas assim, parece que a pessoa está muito calma, só que por dentro ela carrega muitos vazios, a ansiedade, então Muita tem algumas angústia, coisas que a gente... né? Parece que a casca tá normal, sabe? Você fala, nossa, assim, ele é um Buda, né? Nossa, ele é um... Mas assim, por dentro, eu ainda acho uma hipótese, né, pra gente aqui, que tem aquela coisa que ele é ser humano igual, sabe? Assim, Com certeza. tudo bem, pode ter uma coisa, a nossa persistência ou mesmo a concentração é uma coisa que vem dos pais, da cultura. Isso é legal. Você não precisa mandar o Marcelo estudar, não precisa mandar o Marcelo pagar uma conta. São valores da família. E aí nessa parte eu acho que a gente tem em comum que são esses valores. Embora a gente tenha sido criado de maneiras muito diferentes, né? Eu acho que esses valores e os valores que levam a gente para os objetivos de vida são um pouco em comum. Então eu acho que isso que a gente está junto até hoje, que é o que sustenta. Embora a gente tenha personalidades muito diferentes, né? Já deu para perceber, né? Só um pouquinho. E criação muito diferente, assim, e à medida que cada um está tentando trabalhar a si mesmo lá na terapia, nessa parte de autoconhecimento, a gente tem muito a ganhar em conjunto, né? Sim.
Então eu aprendo com ele, sabe, a ser mais... E ele aprende comigo também, sendo um pouco... A gente precisa, né? Legal. Então, Eu acho que o meio do caminho é o mais ideal. E também, e a gente brasileiro, a gente tem essa flexibilidade, a gente tem que usar isso a nosso favor. No momento certo, você se concentra, não precisa ficar falando toda hora. E quando precisa, seja mais objetivo, mais claro. Então, se a gente conseguir ficar transitando, eu acho que é o ideal. Eu acho que transitar é importante, porque nem todos os ambientes são É. para todo tipo de diálogo. Exato. Né? Você está num churrasco ali, você está a galera à vontade, tal, você está numa reunião, você. Acho que é esse trânsito, né? E saber equilibrar isso. Né? E não só socialmente, mas profissionalmente também, né? Então, numa reunião de negócios, às vezes você vai ter que ler o ambiente e falar, não, acho que hoje tem que ser um pouco mais na minha, né? Esperar, etc. Ou em outra reunião você precisa ser mais ativo, liderar. eu acho até que essa sabedoria que você estava falando, assim, que eu pensei agora, está relacionada a isso, nessa transição, nessa coisa da impermanência, sabe? Assim, até puxando um gancho, o meu livro também é sobre isso, né? Porque eu achava que, assim, eu acho que eu queria permanecer menina o mais longo tempo possível. Porque sendo menina, você ainda tem o frescor, né? As possibilidades. Quando você tem vida de adulto, é muito chato, né? Então eu acho que eu negava um pouco essa minha identidade mulher, sabe? Só que o tempo foi passando, as experiências foram passando e eu não pude mais segurar essa mulher. Mas aí que eu comecei a entender justamente a transição. Que eu posso sim ser uma pessoa que sai descalça na chuva e eu posso sim estar num podcast da IPEG, sabe? Eu posso sim dar uma palestra, eu posso sim pôr limites em alguém quando precisar, sabe? Eu posso sim ficar calada quando precisar, eu tô tentando. Essa parte é um trabalho em andamento. Essa parte ainda tem um Essa parte tempo. tem a melhorar. Em construção, você viu ali? Por isso que eu tô na área de gestão da construção. Ai, adorei. O gancho. Piada horrível. Não, eu amei. Tudo tem um porquê, né? Mas então, acho que é mais ou menos isso, assim, perceber que eu sou, sim, menina e mulher nessa transição, mas eu não posso negar essa identidade mulher que tá aí, sabe? Com toda a experiência e vivência, né? Sim, com certeza. Ai, gente, eu tô amando o papo com vocês, mas infelizmente a gente vai ter que terminar. Mas, não assim... tem a voz? A gente faz eu amei muito conversar com vocês. Vocês são muito incríveis. Eu queria até deixar em aberto pra gente fazer uma parte 2 desse nosso episódio. Vem do like, pessoal, pra gente ter a parte 2. Por favor. Porque assim, eu amei conversar com vocês. Sinto que ainda tinha muito pra gente poder falar sobre a história de vocês juntos, separados, profissionalmente falando. A gente nem falou quase do fundo, né? Vai ter uma palestra aqui na ITEC, né? Depois com os alunos, né? Legal. Dia 25 de setembro. Vou aproveitar muito porque o meu TCC é sobre isso, o nosso projeto. É sobre o fungo aspergillus. Então, tem um pouco aí a trabalhar, né? Sei que vai ser muito útil. E espero que vocês venham mais vezes aqui pra ITEC, A né? gente adorou, né? Vocês gostaram de ter esse contato com o jovem? Chamou a gente de... Não, é porque os jovens de hoje em dia são diferentes. Não, acho que a gente tem sempre contato com o Ronei, então dá pra ver no Ronei a paixão pelo ensino. E isso motiva, e a gente não tinha nem como recusar esse convite, dado essa paixão que ele tem. Eu acho que eu que me convidei, na verdade, a saber. Não tem problema, Natália. Também não tem. Não tem problema. Da próxima você se convida e fala, olha meu sonho. Mas a gente está muito feliz de estar aqui com vocês, ainda mais eu sendo de Montemor, né? Assim, estando em casa e tudo. E obrigada por esse momento. Eu que é impermanente, então tem que aproveitar o presente, né? Sim. Eu que agradeço você ter vindo pra cá depois de tantos anos longe, né? 8 anos, certo? No meu caso, sim. No seu caso, sim. Natália também é
você veio algumas outras vezes, né? Mas desejo tudo de bom pra vocês. Vocês têm alguma mensagem final que vocês gostariam de deixar pro pessoal? Olha, eu ainda vou voltar na questão, talvez, do autoconhecimento e da saúde mental, assim. Pra gente procurar se melhorar cada dia, né? Fazer o nosso trabalho de cada dia, sabe? Que isso vai importar mais, né? A vida não tem grandes saltos, né? Assim, não tem como saltar um degrau. A gente tem que fazer a nossa parte em cada degrau. E fora isso a gente entrega, né? Porque a gente não controla as coisas, né? Tudo. A gente faz nosso planejamento, a gente vai lá. quer controlar, né? Eu quero também. Eu brinco que eu sou uma controladora em recuperação, né? Então a gente já entendeu que precisa desapegar, já é uma grande coisa, né? Então, para a gente poder soltar um pouquinho aquilo que a gente não pode controlar, né? Que a vida vai se organizar. Né? Legal. E cuidar da saúde mental. Cuidem da saúde mental. Eu assino embaixo esse lance da saúde mental, porque, bom, eu também falo por mim, né? Que eu faço terapia, etc e tal. Porque a gente carrega muita coisa. Eu falo do Brasil porque, né, somos daqui. E aí quando eu cheguei rapidamente, quando a gente chegou no Canadá, foi o inverso. A Natália tinha um emprego na área dela e eu não. E meu primeiro emprego foi literalmente limpando o chão. E eu tenho 3 pós-docs. Tipo assim. Entendeu? Então assim, eu acho que. E aí nesse meio tempo, não sei, eu comecei a sentir um vazio e eu falei, cara, eu acho que eu vou fazer uma terapia para entender o processo em si. E eu acho que isso é muito importante porque não deixar as coisas piorarem, né? Ao longo do tempo. Então eu acho que a saúde mental vem em primeiro lugar. Aliás, beijo Micleide e João, nossos terapeutas, que são casal. Hoje tem são um casal. Que legal. Beijo, João, um beijo pra vocês. Arrasaram na terapia com eles. Arrasaram. Isso aí. E, de fato, sobre a questão da terapia, só que você comentou para não deixar chegar num ponto maior, acho que tem a questão da depressão, que é o mais comum, e o burnout, que tem os dois lados, né? Que eu acho que são 2 lados que devem ser tratados. Acho que hoje em dia a depressão ela tá mais falada e o burnout não tanto. Estão começando a introduzir, né? Mas eu acho que os dois são bem... Vamos falar isso num podcast 2, porque é um assunto que me pega muito, assim, porque eu sou uma fazedora de lista, sabe? Eu quero fazer, e é um ponto de atenção pra mim especificamente, sabe? Quero abraçar o mundo. Descansem, pessoal. Dificuldade em delegar tarefas. Eu tava falando sobre isso de na minha ajuda. terapia hoje. Eu também faço terapia, gente. Hoje de manhã mesmo eu tava na terapia, de vir pra cá. É importante. É importante. Delegar, pedir ajuda, né? Assim, às vezes eu não quero pedir ajuda. Eu não quero perguntar pro meu professor, sabe? Eu quero eu fazer, eu quero eu dar conta. Então a gente vai identificando isso daí pra poder trabalhar. Senão a gente fica doente, aí a gente não vai poder trabalhar. Não vamos. E nem aproveitar a vida. Não mesmo. Precisamos de um podcast 2, um ETCast 2 com Natália e Marcelo. Urgentemente, Ronei, providencie. Muito obrigada. Um beijo pra vocês e pra vocês. Um grande beijo. Tchau. Muito obrigada. Muito obrigada por terem ouvido até aqui. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Tchau.